Duas irmãs gêmeas. Uma história curiosa envolvendo um assunto que ainda é um tabu, porque muitas pessoas acreditam, já outras não. Reencarnação. Será que isso realmente existe? Olá pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é polêmico, mas a história do vídeo não poderia ficar de fora porque eu acho uma história muito boa para contar aqui. Então, eu espero apenas que vocês saibam apreciar. Até porque esse lance todo, né, de que o pessoal fala reencarnação é uma coisa bem complicada. De qualquer forma, o que eu quero apresentar aqui é uma história relacionada a esse assunto. E se vocês gostarem, eu prometo que trago outras histórias, porque eu tenho um monte de histórias curiosas aí, semelhantes a essa que você vai assistir agora. Maio de 1957. Uma família comum, a família Pullock, eles se preparavam para mais um domingo de orações na igreja. Era de manhã, quando John e sua esposa Florência saíram de casa com sua filha Joana, que naquela época tinha apenas 11 anos de idade, e a pequena Jaqueline, de 6 anos. O trajeto não era longo, eles saíram a pé mesmo e eles já estavam acostumados a ir para a igreja a pé. Era pertinho da casa deles, na verdade. Bom, e quando estava quase chegando à igreja, os pais disseram às duas crianças, disseram, olha meninas, vão na frente e reservem um lugar bem legal para nós lá, para a gente não perder, não ter que ficar em pé. Vão na nossa frente, vão rápido e reservem um bom lugar. Bom, acredito que os pais não deveriam ter feito isso, porque foi um erro terrível, algo lamentável, algo que mudaria para sempre a história da vida da família Pullock. Já bem próximo da igreja, Joana e Jaqueline estavam de mãos dadas e com elas havia também uma outra criança, um garotinho, um amigo, que também estava a caminho da igreja. E quando eles resolveram atravessar a rua, um carro descontrolado, dirigido por uma mulher, acabou causando uma terrível tragédia. É claro que por essa narrativa eu não preciso nem dizer que foi horrível, algo fatal ocorreu. Elas foram atropeladas e, segundo a descrição de seus pais, os corpos das duas meninas ficaram totalmente destruídos. Mais de um ano havia se passado, porém o dia 4 de outubro de 1958 foi um dia especial para a família Pullock, pois Florência havia dado à luz a mais duas meninas, dessa vez gêmeas idênticas, e os seus nomes eram Gillian e Jennifer. As meninas eram saudáveis e nasceram com apenas 10 minutos de diferença. Não houve nenhum tipo de complicação no parto. Eram crianças perfeitamente normais, porém, à medida em que o tempo ia passando, a família Pullock começou a perceber que algo estava errado. Uma situação assustadora e repletas de mistérios odiava o destino de suas novas filhas, pois, ao que parece, ou pelo menos para a família Pullock, as gêmeas eram reencarnação das filhas que haviam falecido anteriormente. Vamos refletir um pouquinho antes de continuar a história? Olha só que situação bizarra, imagina só que triste que não deve ser para um pai e uma mãe perder duas filhas, e depois eles têm mais duas filhas aí num curto período de tempo, e ainda por cima pensar ou achar ou talvez ter a certeza de que as novas meninas são a reencarnação das filhas que já morreram. Seria algo muito perturbador para qualquer ser humano. Mas tudo bem, continuando, e eis a questão, você deve estar se perguntando. De onde eles tiraram que as meninas, as gêmeas, eram a reencarnação das outras meninas que haviam falecido? Pois bem, é que pouco antes de completarem 3 anos de idade, as gêmeas começaram a falar e elas eram bem comunicativas, principalmente entre elas mesmas. Daí então, coisas estranhas começaram a ocorrer, pois as duas meninas mencionavam fatos ocorridos na vida de suas irmãs falecidas e também na vida do casal.
Eram questões das quais as gêmeas não tinham como obter essas informações, não tinha como. Eram coisas que apenas o pai e a mãe e as outras meninas que faleceram haviam vivenciado. Ou seja, começou ali sinais, ou pelo menos para a família, de que as meninas realmente tinham uma certa lembrança, ou seja, reencarnação, e que aquelas que faleceram estavam lembrando de suas vidas passadas. Eu vou até dar um exemplo mais específico de como eram as coisas. Em uma determinada ocasião, os pais resolveram deixar as duas meninas, as gêmeas no caso, brincarem, ter acesso aos brinquedos antigos que pertenceram às meninas que faleceram. Aconteceu que, além das muitas brincadeiras idênticas, parecia que as gêmeas sabiam exatamente quais brinquedos pertenceram a cada uma das irmãs. Elas chegaram até mesmo a pegar algumas bonecas e dar nomes para elas, em algumas delas, e os nomes, por mais bizarro que pareça, por mais sinistro, segundo a alegação do pai, eram os mesmos nomes que as meninas falecidas também haviam dado às suas bonecas. Segundo os pais, as gêmeas viviam comentando sobre o dia trágico. Elas agiam como se estivessem no acidente, como se elas estivessem lá, chegando a mencionar o medo, inclusive ao ponto de se lembrarem de como o corpo doía e o quão ruim era o gosto de sangue na boca, ou seja, um tipo de conversa um pouco inapropriada para uma criança de 4, 5 anos, de 3 a 5 anos. Para falar a verdade, inapropriada até mesmo para crianças de 8 anos, ainda mais naquela época. E, detalhe, ninguém contou para elas como que foi esse acidente. Elas ficaram sabendo depois sim que elas perderam 2 irmãs, mas antes disso, elas mesmas revelaram esses fatos segundo a própria família. E é claro, muitas outras coisas levavam a certas coincidências que não dava para ter explicação, como por exemplo, a menina Jennifer, a gêmea, nasceu com 3 marquinhas no nariz que eram também semelhantes às marcas que a irmã falecida Jaqueline tinha, porque quando ela devia ter uns 2 anos de idade, ela era bebê ainda, ela caiu e acabou tendo que fazer um ponto no nariz e ficou ali uns sinais. E segundo a mãe, essa cicatriz que a Jennifer tem são idênticas aos sinais de ponto. Assim como a outra irmã, ela tinha uma marca também na cintura que era idêntica à marca da outra menina falecida, ou seja, tinha algumas coincidências, por assim dizer, que para eles realmente não tinha explicação. Bem, o caso das gêmeas Pullock foi publicado em livro e naquela época haviam muitas pessoas interessadas no assunto, porém aconteceu o seguinte: quando elas completaram um pouco mais de 5 anos de idade, depois que já estava o pessoal começando a estudar elas, estudar a vida delas no caso, elas começaram a não ter mais esses lembranças de outra vida, como assim diziam os pais. Elas começaram, a não se recordar de mais nada, somente daqueles fatos que elas tinham mencionado anteriormente. E daí a história acabou, por assim dizer, que perdendo o interesse, né? O pessoal perdeu o interesse na história e não se falou mais nisso, não com a própria família. Isso ficou para lá, acabou sendo deixado de lado. Bem, agora vem a questão polêmica. Reencarnação, será que existe mesmo? Algumas pessoas dizem que sim, que há reencarnação. Até porque tem vários casos como esse que deixam indícios. Algumas pessoas dizem que não, que esses indícios não significam exatamente reencarnação. Tem até teorias de que não chega a ser nenhum padrão esse lance de reencarnação. Algumas pessoas disseram que Deus resolveu, ou algo maior, dar uma segunda chance para as meninas devido à dor dos pais por ter perdido as filhas. Existe todo tipo de teoria. Existe até mesmo a teoria de que os pais, de tão
assim, carentes, aflitos com tudo aquilo que eles tiveram que processar em pouco tempo, quiseram de uma certa forma criar ali naquelas duas novas vidas algo que lembrasse e perpetuasse as filhas que eles perderam. Mas, seja como for, são opiniões que eu li a respeito do assunto. Então eu quero saber também qual delas é a sua. Reencarnação existe ou não? Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, mas eu quero lembrar vocês de uma coisa. Se vocês gostaram dessa história, dá muito joinha, compartilha mesmo esse vídeo, porque eu conheço outras histórias tão sinistras e curiosas como essa história das gêmeas Pullock. E aí, se eu ver que realmente está tendo bastante compartilhamento e bastante joinha, prometo trazer as outras histórias ainda na próxima semana. Bom, eu vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!